Bem-vindo, bem-vinda à 11ª aula do curso Economia para Investidores. A gente já falou nas últimas duas aulas sobre política fiscal, sobre política monetária e agora o tema é política cambial. Para você entender essa aula, você tem que assistir as anteriores, então vou deixar um card aqui, ó, para as aulas anteriores de política fiscal e política monetária. E ao final também desse vídeo, ou aqui na descrição, você consegue acessar o curso completo, totalmente gratuito. Então, a gente já começou nas aulas passadas a falar sobre esse país, Gastolândia, que ele tinha uma receita de 100 milhões de reais, despesas de 90 milhões, tinha superávit primário, mas depois de considerar a amortização de dívida, né, o pagamento da dívida de 20 milhões, o déficit estava em 10 milhões. E o que nós projetamos também na aula passada é que ele ia fazer uma política fiscal expansionista, sem cortes de gastos e sem aumento de imposto para aumento de receita. E isso criou, então, uma pressão inflacionária, que a gente já viu também na última aula, uma pressão para aumento de juros para conter essa inflação, o que acaba causando um aumento da dívida e um problema fiscal cada vez maior, e isso aumenta o que a gente chama de desconfiança em relação ao país. E como a aula de hoje é sobre a política cambial, a gente já vai fixar uma taxa de juros antes do governo aí deixar claro que vai fazer uma política expansionista, mesmo tendo déficit, de R$ 5 para cada dólar, tá ok? E essa tal da desconfiança em relação ao país, como que a gente pode traduzir isso de uma maneira mais clara? Você ouviu falar de risco país? Eu estou dando aqui um mapinha que mostra, aqui eu estou deixando também o site onde eu encontrei esse mapinha, que ele mostra aí num gradiente de verdinho bem escuro até um vermelho bem escuro, o risco de crédito de cada um desses países, medido aí por uma determinada metodologia, mas eu só quero mostrar para vocês assim, né, que aqui tem um mapa mundi com os riscos de crédito de cada um desses países. Risco de crédito está muito associado à questão da sua política fiscal, atrelada à sua política monetária, que acaba tendo reflexos nas próprias políticas cambiais de cada um desses países. Então, a gente vê aqui que o Brasil ele tem um risco aí mais ou menos no meio, né? E países como a Noruega tem um verdinho mais escuro e países como aqui Venezuela tem um vermelhinho bem escuro de alto risco de crédito. Tá ok? Então, Gastolândia, se existisse, estaria lá para a casa dos vermelhinhos, indo para o mais escurinho, porque está com um problema de déficit fiscal que não está conseguindo resolver e ainda está adotando uma política fiscal expansionista. Dentro desse contexto, né, o que tende a acontecer? Um investidor que estiver em Gastolândia, ou um investidor estrangeiro, ele estaria pensando assim, cara, meu dinheiro só vai perder valor com essa inflação alta. Será que esse país vai quebrar, né? Será que esse país não vai mais conseguir pagar as contas? Lá na frente vai dar calote e eu, que vou comprar títulos desse país, vou ficar a ver navios? Então, eu vou diversificar, vou proteger parte do meu patrimônio, eu vou comprar dólar, que é uma moeda forte. Ao aumentar a procura por dólares lá em Gastolândia, o dólar acabou se valorizando frente à moeda lá de Gastolândia e ele acabou saindo de R$ 5, entre aspas, vamos imaginar que Gastolândia seja reais também, R$ 5 para R$ 6 por dólar, tá ok? Houve um aumento do valor do dólar em relação à moeda local. E aí, exportadores fazem a festa, começa a ficar muito, a gente viu também na aula passada, nas aulas anteriores, começam a exportar, o que faz faltar produto no lugar, na própria Gastolândia, o que vai tender ainda a pressionar mais ainda o aumento de preços e a inflação, né? Então, a oferta de produtos cai internamente, menos produto vai causar uma pressão inflacionária. Importar produtos, por outro lado, vai ficar muito mais difícil. E vai também gerar o que a gente chama de inflação de custos. A compra de insumos fica mais cara por causa do câmbio, compra de insumos importados. E isso pressiona ainda mais os custos das empresas e acaba refletindo na inflação.
E aí o Banco Central fica desesperado com isso e começa a aumentar juros, tá? Para conter essa inflação. E a crise fiscal, que é o quanto de juros o governo paga, vai ficar mais acentuado o que a Gastolândia vai pagar de juros nos próximos meses e anos, tá? E o risco do país, então, daquilo que eu mostrei para vocês, vai para as alturas, o custo do capital dispara, tá ok? Então, aqui a gente conseguiu perceber que o investidor precisa compreender, né, esse ciclo de política fiscal afetando política monetária, que afeta a política cambial, que pressiona a política fiscal novamente. Então, são esses insumos que eu quero dar nesse curso aqui para você que é investidor poder se posicionar. Tá ok? Algumas curiosidades sobre política cambial aqui, indo um pouco além do básico. Os livros de economia trazem três regimes cambiais possíveis. Um é quando o Banco Central decide que o câmbio é fixo, tá ok? Ele fica lá comprando e vendendo o dólar e deixa o câmbio exatamente num valor fixo durante um determinado período de tempo. Outra possibilidade são bandas cambiais. O dólar pode variar entre um valor mínimo e um valor máximo. Começou a fugir disso, o Banco Central entra intervindo. E a terceira possibilidade é câmbio flutuante, em que, em tese, o Banco Central deixa o dólar variar conforme o mercado acha que o dólar está valendo naquele momento. O Brasil, a gente já experimentou de alguma forma essas três possibilidades. Lá para 94, né, início do Plano Real, uma das questões que o Plano Real fez para conter a inflação foi deixar o real extremamente valorizado, para diminuir exportações e a gente poder importar bastante produtos para segurar a inflação. Só que isso durou até março de 95, quando não dava mais para manter o câmbio artificialmente valorizado. Se vocês derem uma olhada até no gráfico, né, o câmbio até ficou abaixo de R$ 1 por dólar, porque ele poderia variar para baixo. Então, em alguns momentos, né, dada aquela estabilidade, o AUE, aquele afã que deu no início, o dólar muitas vezes ficou até 90, 85 centavos de real cada dólar. Depois, em 95, não dava mais para fazer isso, foi criado esse regime de bandas cambiais no Brasil, porque era preciso desvalorizar um pouco o real frente ao dólar, mas não queria que isso fosse abrupto. Então, o governo fazia essas bandas para que essa mudança de taxa de câmbio, essa nova readequação, fosse feita de maneira gradual, e foi de 95 então, até 99. Então, dá uma olhada que gradualmente a taxa de câmbio, ao variar nas bandas, o real foi se desvalorizando frente ao dólar. E depois também não deu certo ficar nessas bandas, porque tinha uma pressão de desvalorização, teve crises também internacionais. O Banco Central decidiu, então, deixar o câmbio flutuante. Flutuante, pero no mucho, né? Porque se der uma crise muito forte, o câmbio central intervém sim, mas ele não determina, não tem banda e não é fixo. Talvez ele faz para diminuir aquela volatilidade. E aí a gente tem um gráfico, né, muito menos bem comportado do que quando é fixo ou do que quando a gente tem bandas flutuantes. Hoje o mercado se autorregula em relação ao valor do real frente ao dólar. Esses valores, se você quiser obtê-los, a gente consegue no sistema de gerenciamento de séries temporais do Banco Central. Estou deixando aqui, mas se você digitar no Google SGS do Bacen, você já vai achar onde conseguir todas essas séries de preços do passado em relação a dólar, por exemplo, tá bom? Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço e até a próxima. E aí, você gostou dessa aula e gostaria de assistir a todas as outras aulas do curso Economia para Investidores? Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu estou deixando o card, tanto para o curso completo com todas as 15 aulas, como também o botão de inscrição para você dar aquela ajuda para o canal. Forte abraço!